Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira, dia 18 de outubro. Os Estados Unidos vetaram hoje a resolução costurada pelo Brasil no Conselho de Segurança da ONU sobre a guerra entre Israel e o grupo radical islâmico Hamas. A votação do texto elaborado pelo Brasil foi adiada 2 vezes nos últimos dias, enquanto os Estados Unidos tentavam intermediar o acesso da ajuda à faixa de Gaza. Rússia e Reino Unido se abstiveram da votação e outros 12 membros foram a favor da resolução. O representante do Brasil no Conselho criticou a dificuldade para a aprovação de um texto consensual diante de uma situação que ele classificou como catástrofe humanitária. E os ministros de Relações Exteriores Mauro Vieira e da Defesa José Múcio Monteiro se reuniram hoje para fazer um balanço sobre os conflitos na faixa de Gaza. Eles definiram os próximos passos das operações de repatriação de brasileiros. O chanceler brasileiro Mauro Vieira informou que o próximo voo a sair de Tel Aviv, capital israelense, deve incluir 15 estrangeiros que buscam ajuda para retornar à América do Sul. São cidadãos da Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai que buscaram ajuda do governo do Brasil. Ao todo, 9 países latino-americanos pediram ajuda ao país. O ministro da Defesa, José Múcio, confirmou que nessa quinta-feira já teremos 1.137 brasileiros em casa, salvos e em paz. Eles estão sendo repatriados em voos coordenados pela Força Aérea Brasileira. Segundo o Itamaraty, o balanço ainda indica que há cerca de 150 brasileiros em Israel com intenção de voltar para o Brasil nos voos da FAB. E Mauro Vieira lembrou que o Itamaraty aguarda a liberação para que cerca de 30 brasileiros deixem a faixa de Gaza e entrem em território egípcio, para que então possam embarcar de volta para o Brasil. E o governo brasileiro conversou por telefone com os presidentes do Irã e da Turquia sobre a situação do conflito entre Israel e Palestina e os civis que não conseguiram ainda deixar Gaza. Um novo voo de repatriados saindo de Israel deve chegar hoje ao país. Já os brasileiros na faixa de Gaza ainda esperam autorização para deixar a região. Em conversa por telefone com o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, o presidente Lula pediu ajuda para a liberação de cerca de 30 cidadãos brasileiros que estão aguardando a saída de Gaza. Ambos concordaram que ataques contra civis são inaceitáveis e trataram sobre o envio de ajuda humanitária para a faixa de Gaza. Com o presidente do Irã, Ebrahim Raisi, Lula também pediu a criação de um corredor humanitário e fez um apelo pela liberação de todos os reféns na faixa de Gaza, lembrou dos brasileiros que aguardam a saída do Oriente Médio e falou de sua preocupação com as mulheres e crianças da região. No telefonema, o presidente iraniano teria defendido o fim imediato dos bombardeios de Israel e do bloqueio da faixa de Gaza. O presidente brasileiro se reuniu com o chanceler Mauro Vieira para discutir a estratégia do Brasil sobre ações da guerra em Israel. Mas a reunião do Conselho de Segurança da ONU foi suspensa. A suspensão aconteceu a pedido dos Emirados Árabes Unidos, para que os membros realizassem consultas diplomáticas entre eles. No fim da tarde, Lula também telefonou para o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, para falar sobre a população civil que tenta sair da faixa de Gaza. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil já informou que veículos contratados pelo Itamaraty estão de prontidão, aguardando a abertura da passagem de Rafah para resgatar o grupo de 32 pessoas que permanece abrigado nos arredores da fronteira da faixa de Gaza com o Egito. Os brasileiros esperam de Israel e Egito a autorização para cruzar a fronteira e poder então se deslocar até o aeroporto do Cairo, a cerca de 350 quilômetros, onde devem ser resgatados pelo avião VC-2 da Presidência da República. E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez uma advertência hoje para que Israel não seja consumido pela raiva ao buscar justiça. E disse que o governo israelense concordou com o envio de ajuda humanitária a Gaza.
Israel concordou que a assistência humanitária pode começar a ser transferida do Egito para Gaza. Deixe-me ser claro, se o Hamas desviar ou roubar a assistência, eles vão demonstrar mais uma vez que não se preocupam com o bem-estar do povo palestino. Um dia após o bombardeio contra um hospital na faixa de Gaza que matou centenas de pessoas e que Biden atribuiu a um foguete lançado por um grupo terrorista, o democrata defendeu a solução de 2 estados para encerrar o conflito entre israelenses e palestinos. Mas Biden garantiu que a prioridade nesse momento é a libertação dos quase 200 reféns levados para a faixa de Gaza nos ataques do Hamas, iniciados no dia 7 de outubro. Não posso falar publicamente todos os detalhes, mas garanto a vocês, para mim, como presidente americano, não há prioridade maior do que a libertação e o retorno seguro de todos esses reféns. Biden ainda afirmou que vai pedir ao Congresso uma ajuda sem precedentes para a defesa de Israel. Joe Biden chegou ao país nesta quarta-feira para demonstrar o claro apoio dos Estados Unidos. O presidente do Irã, Ebrahim Raisi, acusou os Estados Unidos de cumplicidade nos crimes de Israel. E o presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse hoje que os conflitos e as ameaças do mundo fortalecem a relação de seu país com a China. A declaração foi feita horas depois de uma reunião com o colega Xi Jinping. Todos esses fatores externos são ameaças comuns e reforçam a cooperação Rússia-China. Os 2 líderes se reuniram no Palácio do Povo, à margem do Fórum das Novas Rotas da Seda, um grande projeto de infraestrutura promovido por Pequim em uma centena de países. A confiança política mútua entre nossos países tem se aprofundado. A coordenação estratégica tem sido estreita e eficaz. Os volumes de comércio bilateral alcançaram um recorde e estamos avançando rumo ao objetivo de 200 bilhões de dólares que fixamos de forma conjunta. Em sua primeira viagem a uma grande potência mundial desde a invasão da Ucrânia, Putin é o principal convidado do fórum, que conta com representantes de 130 países, principalmente do Sul. Na abertura do evento, Xi denunciou o confronto dos blocos. Não participamos de confrontos ideológicos, jogos geopolíticos ou um confronto de blocos. Nos opomos às sanções unilaterais, à coerção econômica, à dissociação ou desligamento. Em um contexto de tensões com Pequim, alguns dos responsáveis políticos na Europa e Estados Unidos pedem dissociação com a China, ou seja, cortar todo o vínculo econômico com o gigante asiático, ou pelo menos limitar a dependência. E a guerra entre a Rússia e a Ucrânia volta a ganhar espaço no noticiário mundial. Isso porque ataques russos com mísseis contra a cidade ucraniana de Zaporízia e uma outra mais ao norte do país deixaram mortos e feridos nesta madrugada. Ainda há desaparecidos. O governador da região, Yuri Malashko, afirmou no Telegram que a Rússia disparou 6 mísseis contra a cidade de Zaporízia em um intervalo de 15 minutos. Os serviços de emergência informaram que um míssil atingiu um edifício residencial que ficou parcialmente destruído. A maior central nuclear da Europa fica nesta região, a 50 quilômetros da cidade de Zaporízia. O local está ocupado pelas tropas russas. Mais ao norte, a região de Dnipropetrovsk também foi bombardeada e várias casas foram atingidas na localidade de Obujiva. O ministro do Interior, Igor Klimenko, informou que uma mulher de 31 anos morreu e 4 pessoas ficaram feridas. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 5 da tarde com Beatriz do Vale. E eu volto no Jornal das 18h30 ao lado de Kleber Werneck. Até lá.